Hoje, no Misteriosidade. 5 mistérios históricos que a ciência desvendou recentemente. A humanidade sempre foi fascinada pelos mistérios do passado. Epidemias devastadoras, civilizações perdidas e fenômenos inexplicáveis têm intrigado pesquisadores e aventureiros por séculos. Muitas dessas questões, que uma vez pareceram sem respostas, agora estão sendo desvendadas com o avanço da ciência. No vídeo de hoje, vamos explorar 5 casos impressionantes em que a ciência finalmente trouxe respostas que eram impensáveis há apenas algumas décadas. Fique até o final, porque você vai se surpreender com o que descobrimos. O que o futuro nos ensina sobre o nosso passado? Imagine um mundo devastado por uma doença misteriosa e mortal, onde uma peste mortal aparece sem aviso, matando milhões de pessoas em questão de poucos anos. Esse foi o cenário da peste negra no século XIV. Durante séculos, os estudiosos se perguntaram como essa doença se espalhou de forma tão rápida e destrutiva. Muitos acreditavam que era causada por uma maldição divina ou fenômenos cósmicos, mas a verdade era bem diferente. Em 2024, cientistas conseguiram um feito notável. Analisaram o DNA de ossos encontrados em antigas fossas comuns. A partir dessas análises, foi possível rastrear a origem da bactéria responsável pela peste, Yersinia pestis. Surpreendentemente, eles descobriram que a doença se espalhou por meio das rotas comerciais da Ásia Central, ligando culturas distantes e, ao mesmo tempo, criando um caminho de destruição que moldaria a história. E por que essa descoberta é tão crucial? Porque ela não apenas explica um dos maiores mistérios da história, mas também oferece pistas valiosas sobre como pandemias podem surgir novamente em um mundo globalizado. A ciência moderna revelou que, até mesmo milhares de anos depois de um evento trágico, o DNA pode contar histórias que os livros de história falham em descrever. Uma incrível janela para o passado, que, de certa forma, também nos prepara para o futuro. Nas densas florestas da América Central, permanecem as ruínas de uma das civilizações mais avançadas da história, os Maias. Conhecidos por suas pirâmides grandiosas, seus avanços em astronomia e matemática e pela complexidade de sua sociedade, os maias ainda guardam muitos mistérios. Até recentemente, pensava-se que essa civilização se limitava a algumas grandes cidades, como Chichén Itzá, mas a verdadeira extensão de seu império parecia um enigma. Foi só em 2024 que uma nova tecnologia, o LIDAR, Light Detection and Ranging, revelou um panorama totalmente novo. Cientistas mapearam vastas áreas das florestas guatemaltecas e mexicanas e descobriram uma rede de cidades, estradas e canais interconectados. Essa descoberta sugeriu que os maias não só tinham uma civilização impressionante, mas uma estrutura urbana altamente desenvolvida, com planejamento e organização excepcionais. Porém, o que causou o colapso dessa civilização tão avançada? Muitos estudiosos apontam para a severa seca que afetou a região, aliada a conflitos internos e lutas pelo controle de recursos. Esse caso serve como um lembrete de como, até mesmo as civilizações mais poderosas, podem ser vulneráveis às forças da natureza e às consequências da ação humana. Agora, vamos viajar para o coração da Amazônia, onde uma nova descoberta está mudando nossa visão sobre a história pré-colombiana. Ratanabá, uma cidade misteriosa mencionada em lendas antigas, foi considerada por muito tempo uma invenção. Mas, em 2024, pesquisadores começaram a combinar imagens de satélite e escavações no solo da floresta, revelando vestígios de estruturas geométricas e urbanas.
Esses artefatos poderiam indicar a existência de uma civilização desconhecida que, de alguma forma, sobreviveu por séculos sob a densa vegetação da Amazônia. Se essas descobertas forem confirmadas, Ratanabá pode reescrever a história da América do Sul, mostrando que antigas culturas da região eram muito mais avançadas do que imaginávamos. Uma história ainda em desenvolvimento, mas que promete desvendar mistérios que há muito tempo pareciam inalcançáveis. Quando pensamos em múmias, automaticamente imaginamos os antigos egípcios, enterrados com seus tesouros e símbolos religiosos. Mas, e se essas figuras misteriosas tivessem histórias bem mais complexas? Cientistas, utilizando a mais moderna tecnologia de sequenciamento de DNA, começaram a realizar análises detalhadas de múmias encontradas em diversos pontos do planeta. O que descobriram foi algo realmente fascinante. Em 2024, um estudo revelador sobre múmias egípcias revelou que algumas dessas figuras não eram apenas locais. Ao contrário do que se pensava, algumas dessas pessoas tinham origens em outras partes do mundo, incluindo a região do Mediterrâneo e até da Ásia. O DNA descoberto nas múmias mostrou que o Egito, muito antes do que imaginávamos, já estava conectado com outras culturas distantes, por meio de trocas comerciais, migrações e até casamentos. Essa descoberta redefine o nosso entendimento sobre o Egito Antigo e revela como, mesmo em tempos remotos, a interconexão global já começava a formar a rede de intercâmbio cultural, econômico e social que continua a crescer até hoje. Em 1587, um grupo de colonos europeus chegou à costa da América e fundou a colônia de Roanoke. Quando uma expedição retornou em 1590, os colonos haviam desaparecido, deixando para trás apenas uma palavra misteriosa gravada em uma árvore: Croatoan. O que aconteceu com esses colonos desaparecidos foi um mistério que persiste por mais de 4 séculos. Em 2024, as pesquisas mais recentes trouxeram uma pista reveladora. Os cientistas analisaram anéis de árvores da área e descobriram que, no período em que a colônia desapareceu, a região sofreu uma seca severa, uma das mais intensas da história. Esse fator climático provavelmente forçou os colonos a se deslocarem para a região das tribos nativas, em busca de recursos para sobreviver. A palavra Croatoan talvez tenha sido uma referência ao local onde eles buscaram abrigo. Essa descoberta não só resolve o mistério, mas também nos mostra como fenômenos naturais podem alterar o curso da história, moldando destinos e forçando mudanças drásticas nas decisões humanas. Em 2024, arqueólogos realizaram uma das descobertas mais impressionantes do século XXI, ao encontrar artefatos no fundo do Mar Negro, com mais de 7.000 anos de idade. Entre esses artefatos estavam ferramentas e cerâmicas que desafiavam o entendimento sobre as civilizações costeiras da antiguidade. Inicialmente, esses objetos eram um enigma. No entanto, com o uso de tecnologias avançadas de exploração submarina, os arqueólogos conseguiram conectar esses artefatos a uma civilização que habitava as costas do Mar Negro, antes da ascensão das grandes culturas da região. A descoberta foi ainda mais intrigante quando foi sugerido que a elevação abrupta do nível do mar teria inundado a área, forçando essas civilizações a desaparecer. Alguns pesquisadores acreditam que essa inundação catastrófica pode ter sido a inspiração para o Grande Dilúvio, presente em várias mitologias antigas ao redor do mundo. Uma conexão entre eventos climáticos e a criação de lendas, que nos mostra como a natureza pode influenciar não só nossa história, mas também as histórias que contamos. Esses 5 mistérios resolvidos pela ciência nos mostram o poder do conhecimento humano
e o quanto ainda temos a descobrir sobre o nosso próprio passado. Cada nova descoberta não só revela um pedaço perdido da nossa história, mas também nos dá pistas sobre como os eventos do passado podem nos ajudar a entender o presente e até mesmo o futuro. E você? Qual desses mistérios mais fascinou você? Qual será a próxima grande descoberta que nos aguardará? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis como estas. Até a próxima e continue buscando pelo conhecimento.